Bom dia. Bom dia. Um homem de nacionalidade espanhola foi ontem vítima de carjacking na freguesia de Paradela, no concelho de Barcelos. O homem seguia ao volante do seu BMW por uma via secundária da freguesia quando foi obrigado a parar por outro veículo em que seguiam 3 homens armados. Segundo o Jornal de Notícias, os larápios obrigaram-no a sair do carro, assim como um acompanhante, e levaram o veículo e ainda 2.500 euros em dinheiro. O carro roubado através de carjacking foi recuperado depois em Vila Nova de Famalicão. Neste Dia Internacional da Convenção dos Direitos da Criança, fica o alerta. O Concelho de Barcelos continua a ter situações de crianças e jovens em risco, encobertas, escondidas dentro de portas, no seio familiar. Por preconceito ou medo, não se denunciam estes casos, como diz Ivone Teixeira, do Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco de Barcelos. A problemática mais importante a nível da negligência grosseira não é aquela mãe nem aquele pai que querem provocar o dolo da criança, mas que provocam muitas vezes por ignorância, por descuido, e isso é o que nós mais encontramos e o que nós temos conseguido resolver entre nós, núcleo, a nível de instâncias de primeira linha. 80%, 90% conseguimos resolver sem necessidade de avançar para outra situação mais grave. O maltrato físico, a violência sexual, a ponta do iceberg está escondido. E Barcelos, que é um concelho sem mar, deveríamos ter muito mais coisas do que aquilo que nós vemos. É muito difícil porque se está dentro de casa. A casa deveria ser o porto de abrigo de todos nós. Quando a casa deixa de ser o ponto de abrigo, a situação começa a inverter-se e muitas denúncias não são feitas porque há medo de perder esse porto de abrigo. Uma declaração proferida no 5º Fórum de Crianças em Risco que o Hospital de Barcelos promoveu, alusiva ao tema o risco de ser criança no século XXI. Vigilância e alerta são palavras-chave para o Núcleo Hospitalar de Apoio à Criança e Jovem em Risco, já que depois de detectado o foco, a equipa formada por pediatra, psicólogo e assistente social procura resolver estas situações sem recorrer a outras instituições como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco ou o Tribunal. A resolução do problema em comunidade, centro de saúde hospitalar, é um bom indicador. E Barcelos associou-se justamente ao Dia Nacional do Pijama, que se comemora hoje, numa iniciativa da Mundos de Vida, que pretende sensibilizar a comunidade para a importância de uma criança nascer no seio de uma família. Assim, neste 20 de novembro, data do Dia Internacional da Convenção dos Direitos da Criança, são várias as escolas do concelho que acolhem a iniciativa Dia Nacional do Pijama, em que as crianças da creche e jardim levam pijama para a escola. Uma atividade com componente lúdica e educativa, como explica Manuel Araújo, presidente da Mundos de Vida. Uma componente lúdica que é evidente, as crianças adoram vestir pijama e, portanto, os pais podem tirar magníficas fotografias, há imensas atividades originais que podem ser feitas. No nosso site tem propostas para as educadoras de infância poderem utilizar, ou outras que elas queiram, naturalmente, com a sua criatividade, desenvolver. Tem a componente educativa, porque o Dia Nacional do Pijama é no dia 20 de novembro por uma razão, porque é a data da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Em Portugal não se celebra muito ainda o dia 20 de novembro, mas é muito celebrado em todo o mundo. Nós celebramos mais o dia 1 de junho, como sabem, que é o Dia Mundial da Criança. E, portanto, nós fizemos coincidir estas duas datas, o que permite também desenvolver a componente educativa desta iniciativa, que é trabalhar os direitos da infância no âmbito das atividades na escola e com as famílias. Além disso, existe uma componente solidária inerente a esta iniciativa. Além do contributo das famílias, pretende sensibilizar a comunidade para a importância de criar uma criança no seio familiar. Crianças ajudam outras crianças. Portanto, nós queremos que, desde pequeno, é importante sensibilizar as crianças e as famílias para o valor da partilha e da solidariedade, desde que são pequenas. E, portanto, qual é a ideia? Associado também ao dia do pijama, funciona em paralelo, ou ao mesmo tempo, melhor dizendo, uma situação em que as crianças podem ajudar a partir das escolas, os pais vão receber em casa convites, e junto do convite é entregue também uma casinha em papel que serve de milheiro, e as crianças em casa podem recolher 20 cêntimos, 50 cêntimos, e, portanto, e dessa forma as famílias em casa vão naturalmente interrogar-se quando chegar lá uma casinha, para que é que serve a casinha? E, portanto, mais do que o valor, ou para além do valor, é importante esta pergunta. E essa resposta é porque realmente em Portugal é importante encontrarmos soluções para as crianças viverem em famílias. A Mundos de Vida tem o único serviço de acolhimento familiar para crianças e jovens chamado Procuram-se Abraços. Em Portugal, no ano passado, havia cerca de 9.000 crianças que viviam fora dos seus pais por decisão do Tribunal ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A APAC, a Associação de Pais e Amigos de Criança e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Barcelos, organizam hoje uma ação de formação subordinada ao tema Processos-crime nas situações de maus tratos. Mónica Azevedo, procuradora do Ministério Público
Público de Barcelos e o inspetor Carlos Val da Polícia Judiciária de Braga são os oradores convidados. Esta ação integra-se na comemoração deste Dia Internacional da Convenção dos Direitos das Crianças. Saiba ainda que até 1 de dezembro decorre na Casa da Juventude de Barcelos a jornada de luta contra a SIDA. O programa integra a sessão educativa SIDA e comportamentos de risco e o ateliê passa a mensagem: diz não aos comportamentos de risco. Termino com o apontamento da Águas de Barcelos, que diz que devido a trabalhos na rede pública de abastecimento de água na Rua dos Combatentes do Ultramar, em Lijó, vai ser necessário interromper o abastecimento de água entre as 2h30 e as 5h30 da tarde.